no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 3. Está ali na tela. Eu vou ler ali, para ficar na mesma tradução aqui dos irmãos, amém? Diz assim, irmãos: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? Irmãos, podeis tomar assento. É um prazer para nós estarmos aqui em Vila Nova Cachoeirinha mais uma vez. Eu estive aqui há alguns anos atrás, numa campanha de, acho que era quinta-feira, se eu não me recordo. E hoje é um prazer retornar a essa casa, para juntos com os irmãos glorificar a Deus, bendizer a Jesus. Me sinto muito honrado, mais uma vez, em poder ser escolhido por Deus para falar à sua noiva, à sua igreja. E louvar a Deus pela vida do pastor Roberto. Muito obrigado, pastor, meu xará, né? Obrigado pelo convite, uma honra para mim estar aqui na igreja, pregando. Os demais obreiros aqui que estão à minha retaguarda, prazer estar aqui com os irmãos, toda a igreja, esposa do pastor, sua cunhada também, nos conhecemos há muitos anos, né? Tem alguns amigos aqui também, meus irmãos ali, minha irmã. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Eu quero justificar a ausência da minha esposa, minhas filhas. Elas têm um trabalho específico lá na igreja, eu congrego aqui pertinho de vocês, e elas não puderam me acompanhar hoje. Mas eu trago a saudação da minha esposa, a irmã Isabel, as minhas filhas, a todos os irmãos que estão aqui. Os irmãos recebem a saudação da minha família? Graças a Deus, irmãos. Eu, participando do culto aqui com os irmãos, né? A gente não vem só para pregar, né, irmãos? Não, eu não venho só para pregar. Pregar é um detalhe do culto. Eu venho para adorar a Deus, bendizer a Jesus. Antes de ser o pregador, eu sou um adorador, né? E prestando atenção nos louvores aqui, muito bonitos por sinal, muito bem ensaiados, né? A rainha de Sabá, quando foi lá na casa de Salomão, ela observava tudo, pastor. Até a forma com que os servos de Salomão serviam, né? E assim somos nós. E eu aqui observando aqui, os hinos muito bem ensaiados, cantados, tocados, né? Mas quando eu vi as crianças cantando aqui, eu fiquei me recordando, irmãos, da minha vida, né? Tinha uns bem pequenininhos aqui, umas princesinhas que estão ali em cima, bem pequenininha cantando. E eu fiquei lembrando da minha vida, da minha história, irmão. Eu falei, que bonito, tem criança ali de 6 anos que o pai trouxe aqui para cantar, né? E eu com 6 anos, o meu pai me levava na padaria que tinha do lado da minha casa. Ele ia com os amigos dele, beber cerveja, e ele me levava com 6 anos, pastor Roberto. E eu não esqueço, isso na minha cabeça é muito forte. Ele enchia o copo de cerveja, e quem bebeu aqui sabe que a cerveja faz espuma, né? Aí ele pegava o copo e falava assim para mim, aí, toma a espuminha, com 6 anos. Eu tomava a espuminha. E aqui eu vi crianças de 6 anos louvando a Deus. Com 10, 11 anos, eu já bebia tudo que era bebida, irmãos. Porque eu aprendi, né? Me ensinaram. Eu ainda criança, com 10 anos, bebia tudo. Com 12 anos, além de beber, eu comecei a usar entorpecentes. 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu ganhei um apelido lá no Parque Peruche. Naná de Ouro. Naná de Ouro. Porque nenhum malandro velho me acompanhava no uso da cocaína. Ninguém. Com 14 anos. 15, 16 anos, eu comecei a viajar para a praia e eu tomava chá de lírio, chá de cogumelo, mais as drogas e mais a bebida. Então eu fui preparado, irmãos, com 6 anos. Talvez inconscientemente, meu pai me preparou para ser um maluco. E eu ficava 3, 4 dias na rua, drogado, sem dormir. Eu nunca roubei, nunca matei. E eu vivi assim até os 24 anos.
com 24 anos, no ano de 98, junho de 98, eu fui numa igreja, e quando eu fui nessa igreja, eu senti no meu coração o desejo de aceitar Jesus. A mãe do Carlos Alberto, receba esse testemunho, irmã. Ele não mudou, ele é o mesmo. E quando foi em outubro, eu fiz uma campanha. Quando foi em setembro, eu fiz uma campanha na igreja, 7 domingos. E o propósito que eu coloquei foi que Deus me libertasse das bebidas e das drogas. E eu fiz 7 domingos. E eu fui até o último domingo. E quando fiz o último domingo, eu me senti liberto. E aí na sexta-feira eu fui para a rua à noite, encontrei com os meus amigos, e eles me ofereceram droga, e eu falei, eu não uso mais droga, porque eu fiz uma campanha na igreja. Só que eu fiz errado, porque eu não conhecia o Salmo 1. O Salmo 1 diz, não assenteis à roda dos... E eu fui para a roda dos escarnecedores. 10 horas da noite eu estava dizendo que não bebia mais. Quando deu meia-noite eu já estava drogado. Cheguei em casa no dia 30 de outubro de 98, pastor. Mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Completamente drogado. E a minha irmã falou assim, Beto, você aceitou Jesus, por que você não firmou? Eu falei, não esquenta a cabeça. Mal, louco, parecia um bruxo. E ela disse assim, vamos no culto agora à tarde. Eu falei, não, eu vou dormir. E eu não consegui dormir naquele sábado, 30 de outubro de 98. Por conta do efeito das drogas. E quando foi 3 horas da tarde, eu não conseguia dormir, eu falei, eu vou no culto. Era numa casa. E eu fui mesmo drogado, irmãos. E quando chegou no culto, eles cantaram um hino. Eu vou cantar só para poder dar um corpo ao testemunho, né? Porque perto desses irmãos que cantaram aqui, misericórdia, tem até vergonha. Né? Mas o hino, eu não esqueço até hoje, ele falava assim, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. E eu ouvi aquele hino e eu comecei a chorar. Mas eu me achava malandro, pastor. E malandro chorar no meio dos irmãos. Eu falei, o que está acontecendo, né? E aí, de repente, mudou o hino, começaram a cantar um corinho de fogo. E eu vi minha irmã caçula rodando no mistério e caiu no chão. E aquilo me assustou. E o pastor é pastor, né, irmão? É outro nível. Ele me abraçou, viu eu assustado, e falou assim, filho, não fica assustado. Aí eu olhei para ele assim, né? Ele falou, só vou te dar um conselho, não vai no culto hoje de roupa branca, porque Deus vai fazer um negócio com você. Dentro de mim eu falei assim, nem no culto eu vou. Vim aqui nem sei porquê. Fui para casa, irmãos, falei, agora eu vou dormir. 7 horas da noite, 7h30 não consegui dormir. O que eu vou fazer agora? Não consigo dormir, o efeito não passa. Eu fui para onde? Para a igreja. Cheguei na igreja, os irmãos cantaram. Eu fui sair da igreja, acabou o culto, uma irmã do círculo de oração pegou no meu braço. E falou assim, jovem, você quer ir na vigília? Eu falei, irmã, eu não sou crente, irmã. Eu venho aqui de vez em quando. Ela falou, não tem problema, vai na vigília, para você ver como é. Eu falei, irmã, eu vou ser bem sincero com a senhora. Eu saí ontem da minha casa 9 da noite. Me droguei até 1 da tarde. E eu não dormi até agora. Eu usei tudo que a senhora imagina. Se eu for na vigília, eu não vou atrapalhar? Ela falou, você não vai atrapalhar, vamos na vigília. Saí do Imirim e fui para o Damasceno. Cheguei no Damasceno, uma igreja de barraco, de madeira. Entrei na igreja, com vergonha. Chegou a hora da palavra, colocaram as cadeiras, uma igrejinha. E pegaram eu lá do fundo, colocaram na primeira cadeira. Sem dormir, com o gosto da cocaína descendo na minha garganta ainda. Mãe do Carlos Alberto, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. E o pastor pregava, irmãos, e eu lembro, ele era um negrão forte. E ele pregava assim, ó, o pastor Roberto. E ele falava, nessa madrugada, tem crente aqui que vai tomar sapeco de Jeová. Aí eu fiz assim na minha irmã, falei, só pode ser para mim.
Se tem alguém aqui que vai tomar sapeco, só pode ser eu. E aí no final da mensagem ele falou assim: Deus é tão bom que batiza crente mal com o Espírito Santo. 24 horas depois de estar completamente drogado, ele falou: tira as cadeiras. Tirou a cadeira. Um pegou o teclado, o outro pegou um pandeiro. Os irmãos sabem o que é pandeiro, né? Eu sei que o Braz é pentecostal, né? Eu fui 18 anos, 19 anos do Braz, né? Eu sei que o Braz é pentecostal. E na igreja que eu dirigia, do lado da minha cadeira tinha um pandeiro, viu, pastor? Mistério. E eu lembro que ele tirou as cadeiras, um pegou o teclado, o outro pegou o pandeiro, e ele começou a cantar um hino. Isso aqui vocês não conhecem, é de fogo. Ele falava assim: vejo um homem de branco dentro da congregação. Conhece? Rapaz. E eu, irmão, com vergonha, fui para o fundo da igreja. Fiquei assim, ó. E ele cantando. De repente, irmão, alguém vem perto de mim e pega na minha mão. Quando pega na minha mão, eu abri o olho para ver quem era. Quem era? O pastor. Eu falei, pensei comigo, né? Eu sei que esses crentes têm umas revelação. Vai que Deus revelou para o pastor, né? Quem eu sou. Às vezes vai até me mandar embora. Ele pegou a minha mão lá no fundo da igreja, irmãos, e veio me trazendo, pastor, e cantando. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Minhas 3 irmãs que oravam por mim, que viam eu chegar drogado, estavam lá naquela madrugada. Porque Deus faz e Deus mostra o que Ele faz. E a igreja era pequena, ele veio me trazendo, me parou na frente do altar, pastor Roberto. Levantou a minha mão bem alto. E quando ele levantou a minha mão bem alto, eu ouvi ele cantando assim: Ele quer te dar água. Quando eu comecei a teologia, o primeiro dia de aula, o pastor falou assim: professor, olha, primeiro dia de aula, aqui tem crente, ó, que lá na sua igreja você escuta falar do homem da mão furada, do homem das vestes brancas, que tá, esquece tudo isso, tá? Isso é a sua igreja lá, aqui é teologia. Irmão, eu não sei se você acredita no homem de branco, no homem da mão furada, mas eu posso te dizer uma coisa: eu acredito porque ele estava lá naquela madrugada, e ele está aqui nessa noite. Ele levantou a minha mão no alto e cantou: Ele quer te dar água para beber. Quando ele falou: Ele quer te dar água para beber, eu dei um grito, irmão. E eu gritei: Jesus, me perdoa hoje. E quando eu gritei: Jesus, me perdoa, o céu abriu ali no Damasceno. O céu desceu naquela igrejinha de madeira. E sabe o que Deus fez? Deus pegou aquele jovem drogado e batizou com o Espírito Santo naquela madrugada. Ele é o mesmo Deus. Se você acredita que Ele não mudou, levanta a sua mão para o alto e glorifica. Imagina você levar um drogado para a igreja e ver ele falando em língua estranha. Pastora Oliveira, né? E aí eu ali falando em mistério, rodando, pulando, sem entender nada. Uma voz falou assim no meu ouvido: vai naquela irmã. Não é possível. E a voz falou de novo: vai naquela irmã. E eu fui na irmã. E a voz falou: põe a mão no ombro dela. E os irmãos olhando para mim sem acreditar, eu pus a mão no ombro da irmã. E a voz falou assim: fala para ela, eis que te digo. Aí eu falei: quando eu falei eis que te digo, o Espírito de Deus tomou a minha boca e entregou uma profecia para a irmã. Vamos embora, pegar o ônibus lá no Damasceno, 6:30 da manhã. Os irmãos felizes, minhas irmãs chorando. Sentaram no fundo do ônibus, louvando a Deus, e eu sentei do lado do cobrador, sozinho. Porque a minha cabeça estava a 1000, irmãos. E aí um gritou lá do fundo: Beto, conta para nós o que você sentiu. Quando eu olhei para trás e fui falar, irmão,
não consegui falar no nosso dialeto. Eu dei uma rajada de língua estranha dentro do ônibus. O cobrador olhou para mim, assustou, eu pus a mão na boca. Não conseguia conversar, tamanha glória de Deus que estava sobre a minha vida. Domingo de manhã, os meninos foram na minha casa, domingo à tarde, me chamar para usar droga. E aí eu falei, na autoridade de Deus, nunca mais eu vou usar droga nem vou beber. E nunca mais vou para a balada, porque a partir de hoje eu sirvo a Jesus de Nazaré. 26 anos se passaram. E aquele que era bêbado, aquele que era drogado, hoje é um ministro do Evangelho. E louva e engrandece o nome santo de Jesus. Aplauda a Deus nessa noite, porque Ele merece. Eu precisava contar esse testemunho. Eu senti ali sentado. Eu precisava, pastor. Porque alguém aqui vai se surpreender com o que Deus vai fazer dentro da sua casa, no meio da tua família. Ele é o mesmo, Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou. E os irmãos estão com uma campanha aqui no Salmo 126. A preciosa semente. E eu li, pastor, o Salmo. E o que me chamou a atenção é o seguinte, que ele fala assim, aquele que leva a preciosa semente, certo? Quem é precioso aqui no texto? Quem é precioso? A semente. Quem é importante? Semente. Porque você vê que ele usa um sujeito indefinido, oculto, para falar da pessoa. Aquele, quem é aquele? Aquele, irmão, pode ser alto, pode ser baixo. Sim ou não? Pode ser forte, pode ser fraco. Pode ser rico, pode ser pobre. Pode ser culto, pode ser indouto. Aquele, ninguém sabe quem é. Mas a semente é preciosa. O que Deus queria dizer através do Salmo? Que importante não é quem leva, irmão. Importante não é quem leva. Quem leva não precisa ter nome. Hã? Tem pessoa que quer ter nome, que quer ter fama. Tem pessoa que se não colocar o nome dele lá no coisa, ele fica bravo, irmão. Tem pessoa que quer status. Evangelho não é status. Evangelho não é crescer. Evangelho é diminuir para que ele cresça. Aquele qualquer. Aquele que não é digno nem de ter o nome dele citado aqui. Ele leva, mas quem tem que ser glorificado é a semente. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro que eu estava no Brás, pastor. No ano de 2003, teve uma EBO que chama lá, né? Acho que é EBO, Escola Bíblica de Obreiro. E foi na sede antiga, não tinha sede nova ainda. E eu estava na sede antiga, Major Marcelino. E aí, lotado de obreiro, e foi um grande pastor ser um dos... Naquele ano foi o Russell Shedd, pastor Enéas Tonini, só foi Baluarte. E foi um famosão também. E aí o famosão chegou no dia dele, ele subiu na tribuna, lotado de obreiro, e ele falou assim, irmãos, eu fui numa igreja, ele era um pregadorzão, fui na igreja, cheguei na porta, o diácono falou para mim, pois não. Eu falei, não, o senhor me dá sua credencial? E eu falei, você sabe quem eu sou? E o diácono falou assim, não, quem é o senhor? Eu sou fulano e tal, então o senhor me dá sua credencial, eu vou levar o pastor. Ah, meu irmão, falta de respeito com o ministro. Sabe o que eu fiz, irmão? Fiz assim nele. E entrei. Falei, rapaz, se fosse Jesus, ia cumprimentar o diácono, abraçar, dar um ósculo. E esse chegou a empurrar, irmão. Ficou um clima na Major Marcelino. Quando ele acabou de pregar, o senhor lembra do Claudio Spitz? Ele é presidente de um campo, né? Passou o Claudio Spitz, levantou, irmão, pegou o microfone e falou assim, por gentileza, pastor fulano e tal, eu gostaria que o senhor pegasse esse microfone e se retratasse diante da igreja pedindo desculpa pelo que o senhor falou. Irmão, tem pessoa que acha que tem que ser glorificado. Tem pessoa que acha que tem que ser muito honrado. Tem que ter o nome dele no pedestal. Tem pessoa que se acha muita coisa. Deus deu o dom da palavra, se acha melhor do que o outro.
Deus deu o dom de tocar, se acha melhor que o outro. Deus deu graça, a voz para cantar, acha que é melhor que o outro. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, aqui é uma olaria. Aqui só tem vaso de barro, e o vaso de barro não tem honra. Quem tem honra é quem fez o vaso de barro. Adore a Jesus nessa noite. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, né? Algo tão precioso, você coloca nas mãos de quem? De um anônimo. Diga comigo, um anônimo. Um anônimo. Hã? Olha como é rica a palavra, pastor Oliveira. Como é rica a palavra. Algo tão porque algo que é precioso, você vai dar para quem guardar? Qualquer um? Hã? As joias da pastora deve estar guardada no Banco Central, no cofre. Deve estar lá, pastor Roberto. Entendeu? O que é precioso, e Deus pegou algo tão precioso e deu nas mãos de um anônimo. E aí sabe o que eu entendi? Que Deus trabalha com os anônimos. Deus trabalha com pessoas sem nome. Porque Deus não está preocupado com o nosso nome. Ele está preocupado com a nossa alma, com o nosso caráter. E o texto que eu li fala de uma menina. Você conhece o contexto? Os sírios invadem Israel, certo? Era inimigo histórico de Israel, os assírios. Uma época eles pagavam imposto, uma época Israel pagava imposto. Na época de Davi, os sírios pagaram imposto para Israel. E aqui não, aqui Israel estava subjugado. Então eles invadem Israel, levam algumas pessoas cativas para ser escravo lá. E entre os cativos, quem que eles levam? Uma menina. Leva a menina vai lá para a Síria. E não por acaso, não por obra do destino, mas pela mão de Deus, ela cai para trabalhar exatamente na casa do general, do homem, segundo homem mais importante da Síria. Ela está trabalhando lá, ela está lá servindo como escrava, irmãos. Interessante que é bom ser escravo, será que é bom? Não, né? Só é bom ser escravo de Cristo, né, irmãos? Porque Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, né? Mas ser escravo nesse mundo não é bom, não tem direito, não tem nada. Será que a vida dela era boa? Longe da cidade, longe dos amigos, longe da igreja, longe dos pais, longe do pastor, longe de todo mundo. Será que era boa, irmão, a vida dela? Não era. Ela poderia murmurar lá? Poderia. Vamos falar com a razão? Sim ou não? Ela poderia murmurar, blasfemar. Deus, nasci na tua casa, meu pai era crente, minha mãe era crente, se servir. Cantei nos adolescentes, cantei nas crianças, cantei nos jovens. E eu vim parar aqui, Deus. Deus, não é justo eu estar aqui. Eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada. Senhor, eu vou ficar aqui, eu nem conta comigo. Mas não, irmão. O crente, quando entende os propósitos de Deus, ele tem um comportamento completamente diferente, irmão. Ela está na casa do general, ela é escrava, ela está subjugada debaixo de um jugo de escravidão. Mas dentro da casa daquele homem, aquela menina compreende que ela está lá por um propósito. Aonde você está, passando o que você está passando, você está vivendo um propósito de Deus. Ela poderia não falar nada, mas o que ela faz? Ela disse, eu estou aqui, escrava, longe do meu povo, mas eu ainda tenho fé naquele que me salvou. E na primeira oportunidade que ela vê o seu chefe, o seu dono da casa, que é um leproso, todo mundo via de uniforme, bonito, cheio de insígnia. Ela vê leproso, e ela vai até a mulher daquele homem e prega para ela. E prega para ela. Irmão, qualquer um pode pregar? Qualquer um pode pregar? Qualquer um pode semear? Não. Só pode semear quem tem a semente. Aquele que leva a preciosa semente. Mas todos têm. Não sei se todos têm. Eu já conheci pessoas que não tinham. Mas aquela menina tinha. Quem tem a semente aqui nessa noite?
ela prega, ela diz, olha aqui, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, ele ia ser curado, porque lá tem homem de Deus. Será, irmão, que você pode ir lá no teu trabalho, falar assim para aquela pessoa angustiada, olha, vai lá na minha igreja, que eu aprendi que não é cachoeirinha, né? É cachoeirona. Vai lá na minha igreja, Adebras Cachoeirona, leva o teu filho, leva o teu marido, leva a carteira profissional, leva o exame, leva o diagnóstico de câncer, porque lá tem homem e tem mulher de Deus. Olha que coisa interessante. E o texto fala de Naamã, certo? Um grande general, um homem importantíssimo. Fala de Eliseu, um profeta de Deus, um dos mais respeitados que existiu em Israel. Sucedeu nada mais, nada menos que Elias, grande homem de Deus. E fala da menina. E aí eu te pergunto, qual era o nome do general? Qual é o nome do general? Naamã. Meu irmão pegou ali, ó. Não é só tocador não, lê a Bíblia também, isso aí, varão. Aí eu dou valor. Tem que ser tocador e ler a Bíblia, viu? Não estou dizendo que... Qual era o nome do profeta? Qual? Eliseu. Olha, os irmãos aqui tem Bíblia, hein, pastor Roberto? E aí, terceira pergunta para tirar 10. Qual é o nome da menina? Hã? Qual o nome da menina? Não, meu senhor, irmão, me ajuda. O senhor arrebentou aqui na oferta. Qual o nome da menina? Qual o nome da menina, varão? Não tinha nome. A Bíblia não cita o nome da menina. Ninguém sabe como ela chamava, irmão. Se era Maria, se era Miriam, se era Débora, se era Isabel. Ninguém sabe o nome. É porque Deus não está preocupado com o nome, irmão. Deus está preocupado em te encher do Espírito Santo e te usar para a glória do nome dEle. Aquele que leva não precisa ter nome. Aquele que leva só precisa estar cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Relógio ali para quem é da minha idade é quase difícil de ver, pastor. Ó. Olha aqui. Olha que interessante, irmãos. Como que Deus usa aquele que não tem nome. O anônimo. Dentro do templo, irmão, o senhor que cantou bonito aqui com voz de trovão. Dentro do templo tinha uma lâmpada, certo? Tinha uma lâmpada. E essa lâmpada não podia ficar apagada 24 horas, de dia e de noite. Então dividia-se os sacerdotes por turno. Dividia os sacerdotes pelo quê? Turno do dia e turno da... Aí eu fico imaginando, pastor Roberto, vem comigo nesse mistério. Os sacerdotes do dia colocavam a sua veste sacerdotal, certo? Mitra, peitoral, as pedras. E ele ia, saía da sua casa e ia para o templo, certo? De manhã. De manhã tem gente na rua? Sim ou não? Tem, muito pouco, bastante. Então o sacerdote que ia de manhã, todo mundo via. Hã? Ó, lá vai o sacerdote em Oliveira. Olha lá, ele vai acender a lâmpada. Ele vai manter a lâmpada acesa. Certo? Mas aí, irmãos, a lâmpada tinha que ficar acesa de noite, irmão, de madrugada. E tinha o turno da madrugada. Quando os sacerdotes da madrugada saíam de casa, com a mesma indumentária, com a mesma responsabilidade, tinha gente na rua? Alguém via? Alguém sabia? Mas Deus dos altos céus estava olhando para o sacerdote da noite e dizendo: eu conto com você para essa grande obra. Pode ser que ninguém está vendo você acender a lâmpada da noite, pastora. Pode ver que ninguém está vendo você acender a lâmpada da madrugada. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus, da onde Ele está, Ele te contempla até nos bastidores, até atrás das cortinas. Ele te vê e Ele te retribuirá por tudo aquilo que você está fazendo na obra santa do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga glórias a Deus. Olha aqui. Sansão foi um juiz de Israel, certo? Recebia o Espírito Santo, fazia grandes obras e ficou famoso. Um dia ele entrega o segredo dele. O crente não pode revelar o seu segredo com Deus.
Cada um de nós tem um segredo com Deus. Você não pode revelar, é você e Deus. Sansão revelou. Se tornou escravo, certo? Furaram os seus olhos, porque a primeira coisa que o pecado faz com a pessoa, sabe o que é? Cegar. Pode ver, quem está no pecado, irmão, não enxerga. Isso, não enxerga. Está na vida acabada, não enxerga. Né? Sansão ficou cego. Serviu de palhaço no templo, não foi isso? Chamavam ele lá no templo de Dagon para ele ser o palhaço. Rodar lá a moinha, né? No lugar do animal. Um dia, Sansão está no templo. Era o dia da festa ao rei Dagon, ao deus Dagon. De repente ele está lá. E ele sente no seu coração de pedir perdão, para se humilhar diante de Deus. E ele faz uma oração. Deus, pela última vez eu te peço, me dá do teu espírito. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Deus recebeu a oração e recebeu o pedido de perdão de Sansão. Deus derrama sobre ele o poder do Espírito Santo. E ele tem a estratégia. Se eu estiver entre as colunas principais do templo, eu derrubo as colunas e eu mato todo mundo aqui. Mas ele precisava de ajuda, irmão. Tinha um menino que sempre pegava na mão dele e levava ele lá para o templo. Ele olha para o lado e fala: menino, me ajuda. Se não tem aquele menino, Sansão não destruía o templo. E a Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Mas se não tem o menino, Sansão não derrubava o templo. Ele podia estar cheio, mas não derrubava o templo, porque eu não ia conseguir chegar na coluna. E aí eu te pergunto, o menino foi importante? Sim ou não? E aí para os teólogos que estão aqui, qual era o nome do menino? Ô varão, para tirar 10. A Bíblia não fala o nome do menino. Ela fala o nome do juiz, ela fala o nome do templo, ela fala o nome do Deus, ela fala o nome do povo, mas ela não fala o nome do menino. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o importante não é aquele, o importante é a semente preciosa que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus faz, irmão, olha o que Deus faz. O texto em 1 Samuel capítulo 9 fala de Saul. Saul sendo ungido rei. Ele era pastor de jumenta, cuidava de jumenta. Deus faz um reboliço, some a jumenta, ele vai atrás da jumenta, certo? Quando a jumenta some, ele fala assim: agora o que eu faço? Ele anda um pouco, desiste, desanima. E fala: nós vamos voltar. Só que Saul, ele andava com um menino, um moço de Saul. E quando ele pensou em desistir, o texto diz que o menino falou assim: não desiste não, Saul. Vamos seguir, vamos em frente, não desiste não. E Saul fala assim: não, mas e agora o que eu... E o menino fala assim: vamos em frente, Saul. Olha, tem um profeta lá. Se a gente chega lá, o profeta fala para nós onde está a jumenta. Não desiste. E aí ele fala assim: mas eu não vou ter dinheiro para dar uma oferta para o profeta. Aí o menino fala assim: não tem problema, meu senhor, porque eu tenho aqui uma reserva. E eu posso te dar e a gente dá na mão do profeta. Olha só a importância do anônimo, irmão. Saul queria desistir, mas o anônimo tinha uma palavra de ânimo para dar para ele. Às vezes nós esperando uma palavra de ânimo de alguém grande, importante, né? Aí Deus vai lá, pega o pequenininho, pega o anônimo e ele traz uma palavra de Deus para nossa alma. E o anônimo sempre está preparado, porque ele disse: eu tenho aqui, eu tenho aqui uma reserva para o Senhor dar para o profeta. Vamos em frente. Olha que interessante, irmãos. O texto fala o nome de Saul, fala o nome do pai de Saul, fala o nome dos animais, que eram jumentas, fala o nome do lugar que eles estavam, mas tem um detalhe. Qual que era o nome do menino? Não tem, por quê? Porque o que importa não é aquele, o que importa é a semente preciosa que o Senhor Jesus nos deu. Você não está entendendo a mensagem? Está entendendo que Deus quer falar conosco nesta noite? Que nós não devemos buscar honra nem glória, que nós não devemos buscar lugar de destaque, holofote, não. Nós temos que viver na doutrina de João Batista. Qual era a doutrina de João Batista? Importa que ele e que eu. Quantos crentes da doutrina de João Batista tem aqui nessa noite?
adolescentes cantaram e saíram? Ou estão aqui? Os adolescentes. Ah, eles saem do culto. É isso? Ah, tá. Eles saem do culto. É que quando eu estava aqui sentado, tinha uma menina cantando bem aqui na minha direção. Aqui, ó. Ela estava aqui, ó. Ela é bem pequenininha, miudinha. De rosa. Acho uma calça clara. Se for possível, se um obreiro, uma obreira puder ir lá, chamá-la, eu agradeço. Por favor, tá? Irmãos, Deus não quer que ninguém seja engrandecido. Quem tem que ser engrandecido é Ele. Olha que texto maravilhoso. Deus, Jesus, vai pregar a palavra. E Ele pregou bastante tempo. A Bíblia diz que Ele pregou o dia inteiro. E aí chegou a noite e terminou o culto. Ninguém saiu do culto, irmão. Foi todo mundo lá para ouvir a palavra. Ouvir Jesus era coisa linda, irmão. Coisa maravilhosa. Quando termina o culto, o dia inteiro, alguém fala assim, o povo vai embora. Jesus fala assim, nós vamos mandar o povo embora? Mas eles estão com fome. E aí o discípulo fala, Deus, mas Jesus, são 5.000, né? 5.000? Como é que nós vamos alimentar 5.000? Conta 5.000 que só conta homem. Não conta criança e não conta idoso. E nem conta mulher. Então vamos jogar 15.000 aí. Vamos jogar 15.000 pessoas nessa conta. Senta aí, filha. Espera um minutinho para mim acabar o raciocínio. Você mesmo. 15.000 pessoas com fome. Jesus fala assim, eu não posso dispensar o povo com fome. Os apóstolos queriam dispensar, mas Jesus não. Jesus se preocupa comigo e se preocupa com você. E aí Jesus fala assim, vamos dar pão para eles. Hã? E aí alguém diz, pão? Nós não vamos achar pão agora. Não tem nem lugar onde comprar pão. Nem se tivesse dinheiro, não tem lugar para comprar pão. Jesus fala assim, vê se alguém tem alguma coisa. Estavam todos os discípulos lá. Pedro, Tiago, João. Alguém virou para Pedro e falou assim, Pedro, tem alguma coisa? Pedro era o futuro pastor da igreja, irmão. Hã? Pedro, tem alguma coisa? Pedro era grande, era obreiro. Obreiro, importante. Tem alguma coisa? Não. Então vamos para João. João, tem alguma coisa? João era importante também. Ele era um dos 3 vice-presidentes da igreja de Jesus. Tem alguma coisa, João? João disse o quê, irmã? Tenho nada. Então vamos para Tiago. Tiago também era fera. Tiago, tem alguma coisa? Qual foi a resposta de Tiago? Nada. Quem deveria ter, não tinha. Nós nos surpreendemos às vezes. Porque esperamos que está com uma pessoa e está completamente com outra. O texto diz que um dos discípulos sai no meio do povo andando. E a Bíblia diz que ele encontrou um menino, irmã. Ele encontrou um menino que tinha pães e peixes. A Bíblia não diz que o menino ofereceu. Olha, diz que o apóstolo que encontrou o menino. O que eu entendo com isso? Que o anônimo não precisa dizer que tem. O anônimo não precisa de marketing. Porque o Deus que deu para o anônimo é o Deus que vai fazer alguém encontrar o anônimo aonde ele estiver. Ele encontra o menino, chama o menino, leva os pães para Jesus. Jesus pega o pão, o resto todo mundo sabe. Ele faz uma oração, multiplica. Aí eu te pergunto, qual era o nome do pregador daquele culto? Quem falou aí? Jesus, sempre você, né, irmão? O homem aqui não é fraco não, hein, pastor Roberto? O pregador chamava Jesus. E os 3 vice-presidentes da igreja, como chamava? Pedro e João. Quem achou o menino chamava André. O alimento que ele tinha era peixe e pão. Jesus multiplicou no cesto. Então eu estou dando nome para tudo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, irmão. Está me desafiando aqui. Qual era o nome do menino que tinha os pães e os peixes? Qual era? Os irmãos da galeria, qual era o nome do menino? Não tinha nome. Pedro tinha nome, mas não tinha o que Deus precisava. João tinha o nome, mas não tinha o que Jesus precisava. Tiago tinha o nome, mas não tinha o que Jesus precisava. Mas o que tinha o que Jesus precisava não tinha nome, não tinha fama, não tinha status, não tinha like, não tinha seguidor, mas tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
importante não é aquele, o importante é aquela, é a preciosa semente, a ela a glória, a honra e o louvor. Vem aqui, menina, como é seu nome? Sua mãe está aqui? Quem é sua mãe? Vem aqui, mãe da Yasmin. Joelma, eu conheço a irmã Joelma. Vem cá, minha irmã. Ficar do lado dessa moça bonita aqui. Ela estava cantando com os adolescentes. Eu ali sentado. E Deus falou assim para mim: olha para essa menina. E eu fiquei observando ela cantar. E Deus falou assim para mim: você olhando para ela, talvez você nem imagine o que eu tenho na vida dessa menina. A igreja vendo ela cantar, tão pequenininha ali que às vezes até passa desapercebido. Mas eu te trouxe aqui para você dizer uma coisa para ela: que o que Deus tem na tua vida é muito grande, jovem. Eu vejo seus pés calçados com sapatos de fogo. E eu falei: Deus, para que o sapato de fogo? Deus disse: porque eu vou enviar essa menina por muitos lugares. E alguém pode até dizer: mas Deus podia pegar aquela outra. Aquela ali tem um jeitinho melhor. Não, é você que Deus escolheu. Tua filha é uma missionária do Senhor. Vai ter um dia que Deus vai soprar na vida dessa menina. Vocês só vão se falar pelo WhatsApp, porque grande é a obra que Deus tem na vida dessa moça. Receba essa palavra, dá um abraço na tua filha. Só quem acredita na vitória da Yasmin, aplauda Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Senhor aí, ó, na minha reta. Senhor, não está em pé, porque está sentado. Isso, irmão, fica em pé. Como é seu nome? Anderson. Anderson, se tem uma palavra nessa noite, nesse culto para você, a palavra é surpreender. Deus mostrou essa palavra escrita em cima da tua cabeça: surpreender. Irmão, aguarda, conta os dias e Deus vai te surpreender. Aquilo que está parado, aquilo que está travado, aquilo que parece que tem uma pedra colocada em cima e não desenrola, Deus manda te dizer: eu entrei hoje, eu assino, e quando eu assino, ninguém pode revogar. Se prepara para pedir uma oportunidade para o pastor Roberto e contar o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Hoje é noite de vitória. Levanta a tua mão, fecha, recebe, em nome de Jesus de Nazaré. Quem acredita na vitória do nosso irmão? Aplauda Jesus nessa noite, aplauda. Deus não está procurando famoso, ilustre, celebridade. Não cabe aqui. No nosso meio não cabe celebridade. Não cabe ninguém importante aqui no nosso meio, irmão. Aqui nós somos todos iguais. Sacerdotes, somos todos sacerdotes. Do sacerdócio universal, todos somos iguais. Que nós possamos nos conscientizar de que quem é grande em nós é Jesus de Nazaré. De que quem merece glória, honra e louvor é Jesus de Nazaré. Vem aqui com o nenenzinho, irmã. Senhora. Nós vamos terminar já. Pastora, vem aqui me ajudar, por favor. Senhora. Eu cheguei no meio do corredor, olhei para a senhora e para o bebê. É seu filho? Não? Seu neto. É filho 2 vezes. Né? Quando eu olhei para a senhora, irmã, eu vi o raio-x da cabecinha do neném. Eu vi o raio-x. Eu vi os ossinhos do crânio se formando, eu vi tudo na cabecinha dele. E quando eu olhei, eu vi uma manchinha vermelha no raio-x. E eu falei: Deus, essa mancha vermelha não pode existir. Eu não sou médico, mas alguma coisa está errada. Porque só a mancha vermelha Deus mostrou. E Deus falou para mim, irmã, que na formação do cérebro da criança há uma anormalidade. Fez o exame do pezinho, fez todos os exames, e Deus disse que há uma anormalidade. E esta anormalidade só ia aparecer com o passar dos dias. A mãe ia notar que a criança não se mexe direito, que a coordenação motora não estava normal. Ia levar no médico, o médico ia fazer exame, ia tirar sangue, ia tirar líquido da espinha, e não ia achar nada, porque esta mancha vermelha era uma bactéria, e não é enfermidade, é física.
Deus me disse que foi uma seta, porque é uma fúria muito grande do diabo contra essa criança. Ele não queria que sua nora ou tua filha estivesse grávida. Foi uma luta para ter esse bebê. O diabo tentou roubar até dentro do ventre e disse: eu não roubei no ventre, mas eu roubo depois que nascer. E Jesus trouxe essa igreja aqui, que glorifica o nome dele, que exalta o nome dele, para hoje fazer um milagre nessa criança. A senhora crê nisso? A igreja crê nisso, irmão? Eu vou terminar agora, entregar o microfone. Mas eu queria que você me ajudasse nesse milagre. Há uma unção de Deus sobre essa casa, irmãos. Há algo forte de Deus nessa, há uma batalha espiritual aqui, pastor Roberto. Porque isso era uma obra do diabo. Mas a igreja foi chamada para desfazer as obras de Satanás. Quem acredita nisso? A igreja pode ficar em pé, pastor Roberto? Eu ouvi uma voz agora, pastor Roberto. Quem é espiritual vai entender. Eu ouvi um grito agora. E o grito dizia assim: para! A senhora crê nisso, irmão? Era um berro: para! Lamassuri Minai. Remarachura Maragai. E Deus está falando comigo, pastor Roberto. Nós estamos em uma guerra agora. Nós estamos em uma batalha agora. É para isso que existe a igreja, irmã. E você vai guerrear comigo. Eu vou fazer do jeito que Deus mandou, pastor Roberto. Eu vou contar até 3. Até quanto? No 3, nós vamos dar um glória, irmão. É o que Deus mandou, pastor Oliveira. E nesse glória, Deus vai tocar nessa criança. A unção do Espírito de Deus vai descer sobre ela. Deus vai repreender este mal. E o diabo mais uma vez vai perder batalha aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Os irmãos creem nisso? Quando a igreja der o glória, pastora, a senhora e essa irmã aqui vão pôr a mão no neném. Só quando a igreja der o glória. E através das mãos de vocês, Deus vai tocar nessa criança hoje. Amém, irmãos? Levanta a mão para o céu, bem alto, com fé. No 3, um glória. Isso que não é brincadeira, pastor Oliveira. 26 anos pregando a palavra. Eu tenho temor de Deus. Olha aí, ó. Olha Deus revestindo a serva dele para essa obra. E Deus quer revestir mais alguém aí no meio da igreja. Jesus quer encher mais. Oh, Remanachura Baragai. Isso aqui é a Assembleia de Deus, meus irmãos. Isso aqui é a Assembleia de Deus. Isso aqui é a igreja pentecostal que ainda acredita no sobrenatural. No 3, levanta a mão. 1, 2, 3, glória! Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. A preciosa semente está aqui nesta noite. É a presença de Jesus de Nazaré. Aleluia! Ore marabachandarabacalabachura maragai. Alabadarachandarai. A semente ainda é a mesma. Aquele pode mudar, pastor, mas a semente não muda, o poder não muda, a palavra não muda, o Espírito Santo não muda. Eu encerro agora. Como é o nome da irmã que está aí no computador? Já ela está de blusa branca. Como? Ana? Ana, fique em pé, Ana, por favor. Ana, Deus vai na tua frente. Ele vai fazer por você.
E Ele vai abrir uma porta eficaz para você, filha. É um lugar que muita gente queria estar. É uma cadeira que muita gente queria sentar. Tem filho de rico, tem filho de famoso, tem filho de importante. Mas Deus manda te dizer: eu vou na tua frente, eu vou abrir a porta, eu vou te colocar lá, e todos saberão que eu sou Deus, e que quando eu opero, ninguém pode impedir. Levanta a tua mão, filha, receba de Deus em nome de Jesus. Há uma palavra de prosperidade na tua vida, e você vai viver o melhor de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos acreditam na vitória da Ana? Levanta as duas mãos para o céu e aplauda Jesus nessa noite.